Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Essa é uma frase que está numa longa reflexão que Paulo faz na sua carta à igreja de Corinto, a segunda carta aos Coríntios, dando algumas orientações para a igreja, fornecendo algumas informações, mas muito especialmente explicando, como ele sempre costumava fazer em suas cartas, explicando a essência da mensagem que ele pregava, a essência da mensagem do Evangelho. E num determinado momento, quando ele está usando uma outra de muitas figuras que ele usa para ilustrar a obra de Cristo na nossa vida, ele escreve isso. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. O que é que você vê quando você olha para um crucifixo ou para um quadro de Jesus crucificado? O objetivo dessas imagens, normalmente, era exatamente tornar visível alguma cena bíblica ou provocar algum sentimento nas pessoas quando vissem essas cenas bíblicas ou pintadas ou retratadas numa escultura. Esse costume de usar cenas bíblicas nas catedrais, de desenhar aqueles afrescos nos vitrais das catedrais, ou de colocar imagens da crucificação em crucifixos, surge e se intensifica muito, especialmente na Idade Média, onde a grande maioria das pessoas não sabia ler, não liam. Então elas não tinham acesso, primeiro que não havia acesso às escrituras na Idade Média. Na Idade Média não havia nem imprensa. O que você tinha era manuscritos de escrituras. E acesso mesmo às escrituras, só o clero da igreja é que tinha. Mas o povo, na sua maioria, também, se tivesse, não adiantaria muita coisa, porque na sua maioria o povo não lia. Não lia. Então, para inspirar as pessoas que não tinham nem acesso às escrituras, que não liam, para transmitir às pessoas a força da cena bíblica, então começou esse costume de fazer pinturas, retratos das cenas bíblicas, crucifixos, para que as pessoas pudessem ser provocadas no seu sentimento, vendo aquela cena bíblica retratada, desenhada, esculpida. Então se tornou muito comum, por exemplo, o uso de crucifixos para mostrar Jesus crucificado. A pessoa entrava numa igreja e via logo aquela imagem do Cristo colocado na cruz. E normalmente a pessoa se enternecia com aquela imagem. Ela era levada a refletir sobre aquilo. E com certeza, cada pessoa que olhava ali tinha uma interpretação daquilo que estava acontecendo. Então, quando você vê uma imagem de Jesus Cristo crucificado, o que é que vem na sua mente? O que é que vem no seu coração? Para Paulo vinha muita coisa, ele usa muitas palavras. Quando ele olhava a imagem do Cristo crucificado e se lembrava da imagem do Cristo crucificado, ele que não tinha visto Jesus sendo crucificado, porque ele não tinha sido apóstolo, ele que aderiu à mensagem cristã algum tempo depois da ressurreição, mas que ouvia
tinham contado, tinham explicado a ele tudo o que acontecera com Jesus e o que ele fizera. Quando Paulo pensava nessa cena, ele pensava em algumas coisas. Ele pensava, por exemplo, em filiação. Ele dizia, olha, ali, quando Cristo deu a sua vida por nós, nós fomos adotados nele por Deus, é o que ele fala. Somos tornados filhos de Deus pelo que Cristo fez por nós. Então, Jesus crucificado para mim, Paulo dizia, significa que ele me tornou filho de Deus como ele é. E quando Deus olha para mim, ele não me vê mais só como uma criatura feita por ele, a sua imagem e semelhança. Eu não sou só Adão agora, eu sou filho de Deus como Cristo é, porque eu estou em Cristo e tudo que Cristo é, eu me torno também para Deus. Ou então ele pensava em justificação. Olhar Jesus, pensar em Jesus numa cruz, para Paulo, significava que era um termo jurídico. Como filiação, adoção também era. No sistema romano, você adotar um filho que não era seu biologicamente, dava a ele todos os direitos que qualquer filho natural possuía. E era essa a força de Paulo quando ele pensava nessa filiação. Ele dizia, filho de Deus é Jesus, mas nós conseguimos todos os direitos que Jesus tem como filho, nós conseguimos quando nos tornamos filhos de Deus em Cristo. A mesma coisa acontece com a expressão justificação, que também é da área jurídica romana. Quem faz direito sabe que a importância da contribuição romana para a área do direito foi insubstituível, foi vital. E a ideia da justificação, ou de alguém ser justificado, era uma ideia muito comum no direito romano. A pessoa que era culpada ser justificada, ou ter a sua pena direcionada a uma outra coisa para que ela fosse liberta. E fosse assim tornada justa. Justificada. Paulo usa essa expressão do direito romano também para expressar o que Cristo significava para ele na cruz. Em Cristo eu sou justificado, eu sei que eu sou culpado, eu sei que eu tenho minhas culpas, mas eu sei que em Cristo essas minhas culpas são perdoadas e justificadas pelo que Cristo fez por mim. Isso era uma outra palavra que vinha à cabeça de Paulo quando ele passava na crucificação de Jesus e que ele também se refere a isso em alguns dos seus escritos. E uma das palavras que ele pensava também era essa, reconciliação. Quando ele diz, Deus ali na cruz, quando eu olho para a cruz, quando eu vejo Jesus crucificado, o que eu vejo é Deus reconciliando consigo o mundo. Essa expressão que Paulo usa nesse capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, Deus estava em Cristo, Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo. A ideia da reconciliação também foi outra palavra usada por Paulo. Naquele momento em que Cristo entregou a sua vida por nós, Cristo na cruz significava que Deus estava reconciliando com ele aqueles que se afastaram dele. Reconciliando com ele aqueles que não compreendiam o seu amor, não compreendiam a sua vontade. Reconciliando com ele aqueles que se afastaram da sua comunhão, romperam a comunhão com Deus. Reconciliando com ele aqueles que por causa do que eram, haviam se afastado dele. E nesse mundo, nessa palavra mundo, Paulo está colocando todos nós. Ele e todos nós. O mundo reconciliado em Cristo com Deus, somos nós. Porque todos nós, de alguma forma, sabemos que não merecemos ter comunhão com Deus, que não somos totalmente justos, que não somos completamente puros. Então, uma ilustração clara a respeito disso que eu costumo usar
é o próprio resumo que Jesus Cristo fez da lei. Quando perguntaram a Jesus qual era o mandamento mais importante, Jesus Cristo respondeu: olha, o mandamento mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o outro como a si mesmo. Se você ama a Deus acima de todas as coisas e ama o outro, cumpriu a lei. Está cumprida, você não deve mais nada a Deus. Fez tudo o que precisava fazer. Mas aí que começava o problema. Porque as pessoas se perguntavam, como a gente também se pergunta e sabe disso. Mas quando é que eu consigo fazer isso sem falhar nenhuma vez? Quando é que Deus está acima de todas as coisas para mim e que eu amo a Deus acima de todas as coisas, em todos os momentos, sem falhar nenhuma vez? Sem ficar nunca abaixo disso? Ou então amar o outro todo momento? Quem de nós consegue amar o outro todo momento, sem nenhum sentimento que se desvia disso? Quem que nunca sentiu inveja, ciúme, raiva, mágoa, ressentimento? Então a questão não é que a lei se resume apenas a amar a Deus e ao próximo. A questão é que a lei se resume a tudo isso, que nós não conseguimos fazer de maneira absoluta. Nós não somos bons e perfeitos o tempo todo. Temos algumas virtudes que nos caracterizam, são peculiares a nós e somos bons naquelas virtudes. Mas também temos nossos defeitos, evidentes, claros, manifestos, e também somos bons nesses defeitos. Nós somos relativamente bons. Você pode ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom empregado, um bom profissional, um bom vizinho, eticamente bom na maioria das vezes, moralmente bom na maioria das vezes, uma pessoa de caráter bom. Mas nós não somos absolutamente bons, nós não somos absolutamente perfeitos, sem errar nunca, sem tropeçar nunca. E aí que Paulo diz, olha, para resolver esse problema de não conseguirmos cumprir a lei, de não amarmos a Deus sempre, nem amarmos o próximo sempre, às vezes não amamos nem a nós mesmos. Quantas vezes nós nos desrespeitamos, quantas vezes nós nos prejudicamos, quantas vezes nós nos machucamos, se nós nem a nós mesmos conseguimos amar com perfeição, muito menos a Deus e ao próximo, por mais que nos esforcemos. Então, de uma maneira ou outra, nós nos afastamos de Deus nesse sentido de não sermos exatamente aquilo para o que Deus nos criou, para o que somos feitos. E aí é que Paulo diz, quando eu olho para a cruz, eu vejo reconciliação, eu vejo Deus dizendo, tá bem, vocês não conseguem, mas nós vamos dar um jeito nisso. Eu vou trazer vocês para perto de mim, mesmo vocês não conseguindo ser aquilo que deveriam ser. E essa ruptura, essa distância entre o que somos e o que devíamos ser, isso é reconciliado em Cristo e somos trazidos de novo à comunhão com Deus, apesar do que somos. E essa é a grande ideia da reconciliação. Deus nos reconcilia com Ele, apesar do que somos, mesmo sendo o que somos. Ainda
que não acertemos sempre, ainda que tenhamos os nossos obstáculos interiores, e saibamos o quanto muitas vezes nós erramos e ficamos aquém do que devemos ser, em Cristo, Deus se reconcilia conosco, se reconcilia através de Cristo e nos traz para perto dele e conosco refaz, retoma a sua comunhão. Mas há uma outra coisa que Paulo está dizendo aqui, mais adiante, como consequência disso, em que ele diz assim, olha, por que vocês foram reconciliados com Cristo? Porque Deus resolveu reconciliar o mundo em Cristo com Ele. Vocês se tornam agora agentes dessa reconciliação. Vocês são agora os instrumentos dessa reconciliação. A reconciliação que aconteceu de cima para baixo, Deus, tomando a iniciativa de se reconciliar conosco, ou, como na narrativa do Éden, Deus tomando a iniciativa de perguntar, onde estás, Adão? Onde você se escondeu? Ele tomando essa iniciativa de vir a nós, essa reconciliação que acontece de cima para baixo, precisa acontecer para os lados. Então, Paulo diz, nós não somos apenas os reconciliados, nós somos também os embaixadores da reconciliação. Nós estamos aqui para promovermos as reconciliações, para nós sermos agentes de reconciliação. Então, como não faz sentido nenhum no Evangelho, nenhum sentido faz no Evangelho saber o que Deus fez conosco sem entendermos o que podemos fazer pelo outro, porque o Evangelho é a soma dessas duas coisas. Quando nos preocupamos só com o que Deus fez com o outro, é um Evangelho manco, é metade da história só, é uma história incompleta, é meia história. Porque o Evangelho não é só o que Deus fez conosco. O Evangelho, para ser completo, é também o que nós fazemos com os outros. Então, se nós somos perdoados, nós perdoamos. Se Deus nos reconcilia, nós nos reconciliamos. E promovemos reconciliações. E é essa parte que muitas vezes nós deixamos em segundo plano. Ficamos repetindo que Deus nos reconciliou em Cristo, somos agora reconciliados com Deus, está bem, mas o que é que estamos fazendo com isso com relação aos outros? Como é que na minha família eu deixo de ser um agente de reconciliação e me torno um agente de ruptura? Se Deus me reconciliou com Ele e eu preciso ser agente de reconciliação. Como é que no meu ambiente de trabalho eu sou um instrumento de rupturas, de encrencas, de brigas, de desafetos, em vez de ser um instrumento de reconciliação, de aproximação, de pacificação. Então, o que a gente precisa entender sobre o Evangelho é que o que Deus fez com a gente é só uma parte. Mas isso não é Evangelho. Evangelho é o que fazemos com os outros. Evangelho é como se reproduz através de nós, nos outros, aquilo que Deus fez conosco. Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, quando eu olho para Cristo crucificado, eu vejo muitas coisas. Inclusive, eu vejo Deus ali nos reconciliando o mundo com Ele. Mas eu vejo também a nossa responsabilidade em sermos agentes de reconciliação, em estarmos sempre
promovendo reconciliações, promovendo conciliações, promovendo restaurações, em vez de promover rupturas, desentendimentos, conflitos, partidarismos, divisões. Isso é evangelho. O evangelho não se consuma na minha vida com o que Deus fez em mim. O evangelho se consuma na minha vida com o que eu faço aos outros. E aí a gente tem vários episódios nas escrituras de reconciliação, são clássicos, não é? A reconciliação, por exemplo, de Jacó e Esaú, aquela cena de cinema. Os dois com suas famílias se reencontrando. Anos e anos, décadas de ressentimentos, rancores, mágoas acumulados, maltratados, mal trabalhados. E aí os dois irmãos se reencontrando. A gente tem uma narrativa famosíssima, conhecidíssima, que é a parábola do filho pródigo, outra história clássica de reconciliação. O pai indo para a porteira, esperar o filho voltar, vendo que o filho está vindo ali, feliz de poder trazer o filho para dentro de novo. O outro filho não. O outro filho não. O outro filho era desses que gostava de falar do que Deus fez para ele, mas não se sentia nem um pouco responsabilizado pelo que ele devia fazer aos outros. Então, outro filho não. O outro filho ficou lá magoado porque o irmão voltou, sem compreender por que o pai fazia aquela festa para receber um marginal, um inconsequente, um irresponsável, sem ter a menor noção do que tinha acontecido no coração daquele filho que voltava, da transformação pela qual ele tinha passado. Mas o pai não. O pai logo foi recebê-lo, trazê-lo de volta. O filho mais velho eram aqueles justamente que estavam dizendo a Jesus: por que você fica andando com esses? Por que com esses publicanos? Por que com essas mulheres de vida duvidosa? Por que com esses gentios? Por que com esses samaritanos? Por que fica andando com eles? E aí foi para eles que Jesus contou essa parábola. O personagem principal da parábola nem é o filho pródigo. O personagem principal da parábola é o outro filho. Ele é que é a grande lição que Jesus queria dar. Mas é uma cena também que demonstra como é que esse filho foi recolhido, reconciliado com o pai. Mas a minha preferida é José. José é tão importante por ser assim uma espécie de tipo de Cristo. Na história de José, desde como ele foi traído pelos seus irmãos, abandonado, vendido, e depois foi ao fundo do poço onde podia chegar, e depois foi exaltado e acabou como vice-governador do Egito. Está aí na história de José uma espécie de antecipação do que seria a história do próprio Cristo. Por isso que alguns viam em Jesus não só o bem Davi, ou o filho de Davi, aquele que seria o herdeiro do trono de Davi, mas viam em Jesus o bem Yosef, o filho de José, aquele que sofreu, foi humilhado, chegou até o fundo do poço e depois foi exaltado e subiu à sua glória. Então muitos cristãos, quando interpretavam Jesus, chamavam Jesus de bem Yosef e não de bem Davi. Não é alguém que vem instalar o reino de Davi. Não. É o bem Yosef, aquele que veio como sofredor, que foi humilhado, que foi até o fundo do poço, que depois foi exaltado, ressuscitou ao terceiro dia, está glorificado para sempre.
essa história de José tem um ponto importantíssimo, que é José dizendo o seguinte, uma das passagens mais belas das Escrituras. Você conhece a história? Eu sei, deve ter visto a novela, né? Mas uma das passagens mais belas das Escrituras está lá. Aqueles irmãos que tinham arrasado a vida de José. Arrasado. Vamos matar, não, vamos vender e usar o dinheiro. E para o pai disseram que morreu comido por uma fera. É uma tragédia, uma coisa doida. Aí estão lá aqueles irmãos e José dizendo o seguinte: como é que eu, que fui resguardado pela graça de Deus e cheguei até aqui, posso me negar a perdoar vocês? O testemunho de José naquele momento foi esse: olha, Deus foi misericordioso para comigo. Eu podia ter morrido naquele deserto, eu podia ter morrido na casa de Potifar, eu podia ter morrido naquela cela. Ele podia contar vários casos de quase morte, dos quais ele foi poupado. E aí ele diz: mas Deus, na sua graça, permitiu que eu chegasse até aqui. Como é que agora eu vou me vingar? Eu não vou me vingar de vocês. Eu tenho todo o poder, todo o aparato, tudo para eu me vingar. Tudo. Para tratar vocês como inimigos, para tratar vocês como adversários, para chamar vocês de agentes do demônio. Mas não vou fazer isso. Eu vou perdoar vocês. Porque depois de ter sido trazido por Deus até aqui, como é que eu não posso perdoar? E essa história da reconciliação de José não ilustra só o que Jesus fez por nós, depois da sua humilhação profunda, do seu sofrimento profundo, ser exaltado e poder nos reconciliar com Deus. Ilustra sim o que Jesus fez, mas não é só o que Jesus fez. É o que nós temos de fazer. Porque o nosso discurso e a nossa experiência precisa ser a mesma. Como é que eu, que fui perdoado pela graça, posso não perdoar? Como é que eu, que fui pacificado com Deus, posso não pacificar? Como é que eu, que fui reconciliado com Deus, posso não reconciliar? É disso que Paulo está falando também. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele. E em nós, e através de nós, promove também a sua reconciliação. Eu vou dizer uma coisa para você sem medo de errar. Sem medo de errar. Não é quando você se conscientiza que Cristo pode perdoar você, que você vai se sentir perdoado por Deus. Você só vai se sentir perdoado por Deus quando você perdoar alguém. Não é quando você sabe que Cristo salvou você, que você se sente salvo por Cristo. É quando você servir de instrumento da graça de Deus para alguém, abençoar alguém com a graça de Deus, é que você vai se sentir realmente salvo por Cristo. E não é sabendo que Deus reconciliou você em Cristo com Ele, que faz de você um reconciliado, não. Você só se sentirá realmente reconciliado com Deus quando você tiver essa experiência viva, marcante, de servir de instrumento de reconciliação das outras pessoas com você. Quando você perdoar, trouxer para perto, abraçar, promover a reconciliação, aí, pode ter certeza, é nesse momento que
você vai ver que o Evangelho faz sentido. E que o que Cristo fez faz sentido aí, nesse momento. Não. O Evangelho não serve para nos ensinar que Cristo nos reconciliou com Deus apenas. O Evangelho nos serve principalmente para nos mostrar que nós podemos ser agentes da reconciliação com Deus. E que Ele, assim, use a mim e use a você. Quem é que essa semana você será usado para se sentir reconciliado no amor, na graça, na misericórdia com você, com Deus? Quem é essa semana que vai receber um telefonema seu para iniciar um processo de pacificação? Quem é essa semana que será procurado por você com seu espírito de perdão, de amor, de misericórdia? Quem é essa semana que vai encontrar no seu abraço, no seu olhar, na sua atitude, na sua ação, um retrato do amor, da graça, da misericórdia e da reconciliação com Deus? Que nessa semana você seja usado para que muita gente experimente o amor e a reconciliação que o Senhor pode dar. E que você seja instrumento para isso. Que Deus nos abençoe assim. Reconciliação tem a ver com tudo, tem tudo a ver com isso que nós